Seja muito bem-vinda a mais esse dia. E eu tô passando aqui porque a gente vai falar sobre... não é falar sobre a nossa série Meu Ponto de Vista, onde eu trago aqui pensamentos, frases, coisas que eu já li, coisas que eu já ouvi por aí, pra gente poder conversar. Eu vou falando um pouco daquilo que é o meu ponto de vista, mas é importante você deixar o seu, deixar aqui no comentário o que você achou, se você concorda, se você discorda, qual que é o seu verdadeiro ponto de vista. Porque o bacana disso é que a gente não precisa concordar com o outro. A gente tem o nosso ponto de vista, isso que é importante. Então vamos lá. E hoje eu vou falar sobre uma frase de Saint-Germain, de um livro dele que se chama... o nome... eu esqueci, o livro está aqui na minha frente. O Livro de Ouro de Saint-Germain. É porque eu não anotei aqui, né? Se eu tivesse anotado era mais fácil. Mas o nome do livro é o Livro de Ouro de Saint-Germain. É um livro muito bem bacana para poder ler. Ele traz muitos conselhos, muita coisa bacana assim para a gente poder aprender. E ele é um livro, né, que foi escrito há bastante tempo atrás, mas ele é muito atual. E tem uma linguagem bem simples. Então a frase diz assim: a tendência natural da vida é o convívio com amor, paz, beleza, harmonia, opulência. Vou falar outra vez. A tendência natural da vida é o convívio com o amor, a paz, a beleza, a harmonia, a opulência. E todas essas coisas que o Saint-Germain vai colocando aqui, amor, paz, beleza, harmonia e opulência, ela representa o Criador, a fonte de tudo que é. O Criador em ação. O Criador é Deus, Matriz Divina, como você quiser chamar aí, não tem problema. E quando, ele vai trazendo que a tendência natural é a gente conviver com isso, a gente percebe que às vezes não é assim que acontece, porque as pessoas estão tão imersas dentro de suas, vamos dizer, confusões ali internas, que acabam se esquecendo do que é natural. E essas confusões, vamos colocar entre aspas, confusões internas, elas distanciam o ser humano de quem realmente ele é. Porque acaba que essas confusões internas acabam sendo transmitidas para o externo. Porque como você está vibrando assim, acaba você atraindo situações de que você está vibrando internamente. Às vezes uma confusão, às vezes a escassez, às vezes o desequilíbrio e tantas outras coisas. A gente consegue o tempo inteiro se manter em paz, em equilíbrio, em harmonia? Não necessariamente. Mas se você vai fazendo as coisas de forma natural, isso se torna mais simples. Porque para você encontrar o equilíbrio, ele não precisa ser 2 mais 2 o tempo inteiro ali, vamos colocar a balança ali o tempo inteiro. Mas ele pode estar, de repente, um lado um pouquinho diferente do outro. Dentro da arte isso é muito nítido, porque a gente vê que às vezes a pessoa faz uma obra, a obra não necessariamente tem que ser os dois lados iguais. Muito pelo contrário, os lados podem ser diferentes. Às vezes você tem um quadrado em cima, um círculo embaixo, sei lá, enfim, a pessoa vai criando ali, só que o seu olhar, ele vai passear por aquela obra de forma muito harmoniosa, e você encontra um equilíbrio, seu olho não para num ponto só. Então não existe o desequilíbrio, mas existe o equilíbrio, existe a harmonia, existe a beleza. E quando a gente para pensar nessas coisas que são naturais, a beleza é natural. A beleza existe em todos os lugares. Mas eu sou uma pessoa feia. Depende de qual é o seu conceito de beleza e de feiura. Porque para uns a beleza pode ser só externa.
mas para outros existe um conceito de beleza muito mais elevado, vamos colocar assim, não só aquilo que é apresentado para você. Tem gente que só vai ver isso, infelizmente, mas a maioria, quer dizer, a maioria vê, né, esse conceito de beleza externa, mas há tantas formas de ver a beleza. E a criança, ela é a beleza natural, assim como a natureza, ela é uma beleza natural. Se você parar para poder olhar os animais, as plantas, aquilo tem uma beleza, aquilo tem uma harmonia, aquilo tem prosperidade. Não existe escassez na natureza, assim como não existe feiura. Olha que coisa. Então, às vezes a gente pensa, mas minha vida é escassa. Nós não somos escassos, nós somos seres abundantes, assim como a natureza é abundante. Então, se você está escasso, se você vive na escassez, na miséria, na pobreza, é porque o que acontece? Você se distanciou da sua forma natural, do seu natural. Mas eu não estou falando de abundância, escassez, pobreza, não estou me referindo só à questão financeira, estou me referindo em todos os sentidos. A gente entra na ilusão de que a abundância, que a escassez, que a prosperidade, a abundância está ligada só a bens materiais. E é muito além disso, muito, muito, muito além disso. Se a gente vamos pegar as crianças, que é um exemplo mais palpável. As crianças são extremamente abundantes, porque elas estão assim, irradiam beleza, elas são plenas daquilo que elas fazem, elas estão ali se colocando, sabe? Elas não estão preocupadas com a sua opinião, elas não estão preocupadas se o cabelo está espetado, se elas estão descabeladas, se elas estão sem maquiagem, elas não estão preocupadas se a roupa está comprida, está curta, elas não estão preocupadas com isso, porque isso para elas não é importante. Elas estão preocupadas em ser elas estão preocupadas em viver o momento, em estar presente. Então isso é natural, isso é abundância, isso é opulência, isso é equilíbrio, isso é beleza. Estar presente, ser o que se é nesse momento. É bonito isso, é muito bonito. E essa tendência natural, a gente se afasta do que é natural. E dentro do xamanismo, a gente faz esse resgate desse ser natural, do que é natural no homem. Essa conexão com o ser natural. E isso é muito bonito. Porque o homem, ele vai, né, para essa sociedade tão nossa hoje em dia, que ele se distancia de quem ele é, porque ele fica vidrado aqui nas redes sociais, ele fica vidrado na televisão, ele fica vidrado em tantas coisas que ele perde quem realmente ele é. Ele deixa de ser aquilo que é natural, ele mesmo, e passa a ser outras coisas, aquilo que a pessoa quer que ele seja, aquilo que enfim, ele vai se envolvendo em determinadas coisas onde ele acaba se perdendo e deixa de ser natural. Passa a ser uma fabricação, vamos colocar assim, uma fabricação da sociedade. De que você tem que ser assim, você tem que ter o carro tal, você tem que ter a roupa tal, você tem que usar a maquiagem tal. E aí ele vai se afastando porque ele só vai querendo mais e mais e mais daquilo. E trabalha para isso e se mete nas coisas para isso, porque ao invés de ser, ele precisa ter. É profundo, né? Então ele deixa de ser para ter, ao invés de ser, ao invés de ser ele mesmo, para ele ter. Porque quando você é você, você tem tudo, você não está preocupado. Lembrando, né, que as crianças, quando elas vêm, elas não estão preocupadas. Ai, será que eu vou ter roupa? Ou será que eu vou ficar pelado aqui? Será que alguém vai me dar comida? Ou alguém não vai me dar comida? Elas não estão preocupadas com isso. E elas não passam fome. Elas sempre têm roupa para vestir. Você já viu algum bebê passar fome? Você já viu algum bebê nascer pelado, ser jogado no meio do mato? Talvez deve ter algumas pessoas que fazem isso em algum momento. Mas ele não nasce ali
tipo, preocupado com o que vai acontecer. Não, ele só é aquilo dali, tá tudo certo. E as coisas vão acontecendo. E a gente fica preocupado, porque tenho, né? Ai, vou falar do meu cabelo, que agora que ele tá crescendo. Ai, que eu tenho que colocar meu cabelo, que eu tenho que passar creme, que eu tenho que fazer hidratação, que eu tenho que cortar, que eu tenho que pintar, que eu tenho que, sei lá, que eu tenho que colocar maquiagem para ver aqui no Instagram, para poder falar. A parte boa, deixa eu contar pra você. Eu não preciso de maquiagem para falar no Instagram. Porque o Instagram tem filtro, ele faz isso pra mim. Ó, agora, por exemplo, eu não tô preocupada com a maquiagem que eu tenho que usar. Porque o Instagram tá me dando isso. E eu não preciso ficar ali meia hora gastando o meu tempo para poder fazer isso. Porque tem aqui de graça. Então eu não me preocupo com isso. E olha que abundância que é isso, gente. O Instagram tem essas ferramentas gratuitas. Não é bacana? É claro que você vai colocar numa outra rede social. Talvez você precisa fazer uma edição, mas aqui você não precisa fazer isso. Porque você pode colocar o que você quiser, você pode fazer a brincadeira que você quiser. E isso é fartura. Então, se você disser pra mim que você é escasso pela madrugada, eu vou falar desse jeito. Não tem nada de escassez. Porque olha só quanta abundância a gente tem, olha quanta beleza a gente tem. Olha quanta harmonia, quanto amor você vê por aí. Vê amor nos animais, nas crianças, nas pessoas. Vê amor em vários lugares. Talvez a gente não compreenda o que seja isso. Mas se a gente começar a viver determinadas coisas, a gente vai passar a entender. Porque dentro do amor existem várias coisas. Existe o respeito, existe o cuidado, existe a compaixão, existe a misericórdia. E existe tantas outras coisas, porque a gente só pensa no amor como algo abstrato, não é abstrato. Às vezes pode até ser, mas começa a pensar em coisas pequenas. O que é o amor? O amor é o respeito. O respeito por quem? Por você, primeiro. Depois o respeito pelo outro, pelos animais, o respeito pelas plantas, pela natureza, o respeito pela minha casa, enfim. E aí você vai vendo, poxa, isso é amor, isso é cuidado, isso é preocupação, isso é... E vai vendo o que é, bem-vindo aí. E vai vendo o que é essas coisas. E vai se colocando, assim como a harmonia. Bem-vinda, Sabrina. Assim como a harmonia. Então isso existe em todos os locais, em todos os lugares. Então você é abundante. Procure a sua natureza, procure aquilo que é natural para você. Natural, o que é natural para mim? É ser quem eu sou. Quem é você? Essa é uma boa pergunta. Quem é você? Você já se perguntou? Ou você fica aí patinando, achando que você não sabe quem você é? Se você não sabe, está na hora de saber. Está na hora de saber e começar a buscar isso dentro de você. Porque você tem direito sim de ser feliz, você tem direito sim de ter uma vida perfeita. Ah, mas isso não dá certo. Dá. Porque você é próspero, porque você tem tudo para poder manter a sua naturalidade, aquilo que é natural para você. Então eu vou ler de novo para a gente poder fechar. A tendência natural da vida é o convívio com o amor, a paz, a beleza, a harmonia, opulência. Saint Germain. Então aqui é a Sheila Sampaio e esse aqui foi o meu ponto de vista. Deixa o seu aqui nos comentários. Se você acha que tem alguém que precisa de repente ouvir o que eu falei aqui, ou se você curtiu, encaminha para alguém. Pode fazer diferença na vida dessa pessoa, ok? Beijo, a gente se vê.